enquanto você abre aí, Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ler todo o capítulo, que diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Estranho isso, né? Terra redonda com 4 cantos. Já parece um negócio meio contraditório, é por isso que o pessoal da academia endoida com a Bíblia de vez em quando, né? Mas isso é escrito da perspectiva do autor. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Gente, eu vou pular do versículo 5 ao versículo 8, porque aí descreve 12.000 das 12 tribos aqui descritas nesse texto de Israel. Vamos pular para o 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, palmeiras, ramos de palmeiras, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus amado, é verdade que não é muito simples tantas vezes vencer as fraquezas da nossa carne, resistirmos, ó Deus, aos encantos, às seduções deste mundo, e muito menos, ó Deus, dizer não às tentações do diabo. Nós temos muitas lutas, muitas dificuldades para te adorar, para te obedecer, para fazer aquilo que nós sabemos que é bom. Mas, ó Deus, então, pela Tua graça e pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E agora também, ó Pai, pedimos a iluminação, a direção do Espírito Santo do Senhor, para que nós entendamos esse texto, ó Pai. Não permita que a Sua palavra seja empobrecida, mas que ela seja exposta pela graça e pela misericórdia do Senhor nessa noite. Fala ao nosso coração, ó Deus, tira todo motivo de desatenção, toda distração. Faz, ó Deus, com que esse tempo investido aqui seja precioso para a nossa vida, para a nossa geração, para a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, para a glória do Teu nome e eternamente, ó Deus. Pedimos que esses momentos valham a pena, honrando o Teu nome e trazendo vida à nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 1 apresenta Jesus glorificado. Jesus não é mais retratado em Apocalipse capítulo 1 como aquele que estava dilacerado sobre a cruz.
Nos capítulos 2 e 3, esse Jesus glorificado, João num domingo, num dia do Senhor, na ilha de Pátimos, ele recebe a visão então, e o Senhor Jesus manda que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, região sul hoje da Turquia, como representante de todas as igrejas, em todos os lugares, de todas as eras. Capítulo 2 e capítulo 3 nós vemos isso. No capítulo 4, o Deus Pai é descrito como estando assentado no trono. Ele não é definido, porque Deus não se pode definir. Deus vai muito além daquilo que a nossa compreensão e imaginação e a nossa mente possa abarcar, mas ele é retratado então como assentado no trono, como aquele que tem o domínio de todo este universo. No capítulo 5 então, tem-se a visão do Cordeiro de Jesus como aquele que foi morto e venceu a morte, e por isso ele pode desenrolar e desenvolver a história. No capítulo 5 nós vimos isso. E esse livro da história, ele tem 7 selos. E no capítulo 6, o Cordeiro então toma esse livro selado, esse rolo, e vai tirando selo por selo. E o capítulo 6 descreve então a retirada dos 6 selos que nós vimos então na semana passada. O 6º selo, gente, que vai no capítulo 6, do versículo 12 ao 17, já é uma descrição do juízo final. E vai ser horrível para as pessoas que não receberam a Jesus, completamente horrível o desespero das pessoas que terão que enfrentar o juízo, o julgamento final de Deus. E no versículo 17, estes que se deparam com o juízo de Deus, eles fazem uma pergunta, eles perguntam o seguinte, no versos 16 e 17, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. E vem a pergunta, e quem é que pode suster-se? O tema do capítulo 7 é exatamente essa pergunta. Quem pode permanecer de pé diante do julgamento de Deus? E na verdade, note que o capítulo 7 deveria ser a abertura do 7º selo, e não é. O capítulo 7 é um interlúdio, é um intervalo para a abertura do 7º selo, que começa no capítulo 8, que inaugura uma nova divisão de Apocalipse, e o capítulo 8, sendo a abertura do 7º selo, é também o início das trombetas, como nós veremos na próxima semana, com a graça do nosso Deus. No capítulo 7, nós vemos aqui então, aqueles que vão sobreviver ao julgamento final, porque aqueles que pedem a morte, os que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e não lutaram para servi-lo, essas pessoas, no seu horror, perguntam, quem é que pode permanecer e subsistir ao julgamento final? O capítulo 7 então responde isso, responde em 2 tempos, do versículo 1 ao versículo 8, mostra que na terra, é uma visão da terra. João aqui tem uma visão da terra, né, no caso aqui, e do capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 17, nós temos uma descrição já do céu, mas essa multidão corresponde exatamente aos mesmos 144 mil selados que são descritos aqui na terra. Na verdade, são duas descrições de uma realidade só, descrevendo todos aqueles que serão salvos e que receberão a coroa da vida naquele dia em que Jesus vai voltar. E para efeitos de introdução, nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 8, e depois disso, nós vamos responder a pergunta, quem que vai subsistir ao julgamento final? No versículo 1, gente, João vê então 4 anjos nos 4 cantos da terra, obviamente isso é uma linguagem simbólica, para demonstrar abarcar toda a terra aqui, e ele vê esses 4 anjos que seguram os 4 ventos, que representam aqui a força e o poder destrutivo contra a terra. E esses 4 ventos são agentes de Deus, do juízo de Deus sobre a humanidade e sobre a terra. Isso é uma referência a Deus que está então segurando o seu juízo e o seu julgamento. Esses 4 anjos que seguram esses 4 ventos, eles estão então fazendo com que não haja a destruição final, para que então Deus introduza o juízo final.
Dos versículos 2 e 3, um outro anjo vem do Oriente, e do Oriente é muito interessante porque mostra a misericórdia de Deus, porque o templo de Jerusalém foi construído, virado para o Oriente, para o nascente do sol, demonstrando assim a misericórdia de Deus. Então, gente, preste atenção nisso. A humanidade deve muito à igreja, àqueles que são eleitos pelo Senhor. É por causa dos selados, dos 144 mil selados, que o mundo ainda não acabou, que o juízo final ainda não foi derramado sobre a terra. Ou seja, coloca aí, Deus posterga o seu juízo por causa dos seus servos. E esse anjo, esse outro anjo que grita aos 4 anjos para não soltarem os ventos, ele está então, ele é um instrumento de Deus que Deus usa para que então o julgamento final e a destruição final não venha sobre cada um de nós. E é interessante notar, gente, que a palavra até mostra aí que Deus vai selar cada um dos seus servos. E o juízo só será derramado quando a última pessoa que crer em Jesus receber a salvação. Aí sim virá o juízo final. E o mundo deve nos agradecer muito, porque se ainda existe tudo isso que a gente está vendo por aí, toda a tecnologia, tudo, seja riqueza, seja pobreza, ainda não foi acabado, porque os eleitos, os salvos, não foram todos eles selados. E aí nós vemos algo interessante, que os servos são selados nas suas cabeças. Qual era a função de um selo naqueles dias? O selo ele tinha 3 funções. Primeiro, era proteger contra a falsificação. Segundo, era uma garantia de propriedade. E era também um certificado de autenticidade. Cada crente é selado. O pai sela para proteger, o filho compra com seu sangue, demonstrando a garantia de propriedade, e o Espírito Santo certifica de que nós somos do Senhor. Efésios 1, 13 e 14 diz isso, e Romanos 8, 15 também traz isso ao nosso entendimento também. E preste atenção que conforme Efésios 1, 13 e 14, esse selo é o Espírito Santo de Deus, o qual nós recebemos no novo nascimento. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E note uma coisa muito interessante, que esse selo é na cabeça. Isso para mostrar para nós que a salvação não depende das nossas emoções. Se recebemos a Jesus, não importa o que eu esteja sentindo, porque tem gente que um dia sente que é crente, sente que está salvo, e tem dia que sente que não está salvo. Mas se nós formos dar a bola para as nossas emoções, nós nunca teremos a certeza absoluta da nossa salvação. É por isso que o selo é na cabeça, é na mente. A salvação pega a nossa mente e confirma isso no nosso coração. E João, então, gente, ouve, ele não vê especificamente, mas ele ouve o número desses todos que são selados, que é de 144 mil de Israel. Isso aqui é o número da terra. Vou repetir, isso é o número aqui da nossa história. E 3 são as interpretações, principais interpretações desses 144 mil. Tem aqui a clássica, que é das testemunhas de Jeová. Eles afirmam que a igreja que vai morar no céu limita-se exatamente a este número, e os demais vão viver numa terra renovada aqui. Quando eu pastoreei em Maringá, eu fiquei sabendo que tinha um desses 144 mil que habitariam o céu, e os demais ficariam na terra. Eu fiquei doido querendo conhecer, falaram que era um senhor, falei, esse homem deve ter uma coisa diferente nele, mas não me apresentaram, eu não consegui conhecer um dos 144 mil, segundo as testemunhas de Jeová. A segunda interpretação é dos dispensacionalistas, que é um grupo de pessoas que entendem a Bíblia em sete eras, e eles têm uma forma de interpretar a Bíblia e também o Apocalipse. Eles dizem que esses 144 mil se referem aos judeus que se converterão depois do arrebatamento secreto da igreja, antes do milênio, e eles vão viver na Palestina no período da chamada de uma grande tribulação, e eles serão poupados do juízo que virão sobre o anticristo. Essa é a segunda interpretação. A terceira interpretação é dos pré-milenistas históricos e dos amilenistas, que são 2 correntes que interpretam Apocalipse capítulo 20, a questão do milênio. Nós vamos chegar lá com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir. Mas esse pessoal aqui defende a interpretação que biblicamente é correta.
Esse número 144, e respeitando o Apocalipse, a característica literária de ser um livro altamente simbólico, nós vemos aqui que esse número ele é simbólico, ele não é literal. E como se explica esse 144 mil? É assim, é 12 vezes 12 vezes 1000. Lembram-se dos 24 anciãos? 12 do Antigo, representando a igreja do Antigo Testamento, e 12 representando a igreja do Novo Testamento, e aí multiplica isso por 1000. O número 12 é o número de propósito de Deus, é o número que Deus sela o seu povo. Então, as igrejas do Antigo e do Novo Testamento, vezes 1000, que é um número de grande quantidade, um número que significa algo que é incontável, um número que é incontável. Então, aí nós temos a tradução, ou melhor, a interpretação destes 144 mil. Esse não pode ser um número literal, mas ele mostra para nós que é um número definido. Deus tem um número exato das pessoas que receberão o selo do Senhor nas suas vidas, em nome de Jesus. As pessoas ficam pensando aqui que, puxa vida, mas fala aí que é as 12 tribos de Israel. Aí pensam que é Israel etnia, é Israel nação, e não é isso. Porque se fosse para ser, essa lista aqui de Apocalipse, ela é no mínimo estranha, porque ela não começa com Rúben. Rúben era o filho mais velho de Jacó, começa com Judá. E também é omitido a tribo de Efraim e de Dan. Então isso aqui, e além disso tudo, lá no versículo 3, fala dos servos do nosso Deus, que inclui, então, todas as etnias, todas as pessoas. Esses 144 mil, então, gente, são todas as pessoas que receberam a Jesus lá no Antigo Testamento e continuam recebendo Jesus depois da era do Novo Testamento, até o dia em que a última pessoa vai receber a Jesus. Agora, preste atenção. O que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com aqueles que creem em Jesus? A grande questão aqui, gente, é o selo. A pergunta é: nós já fomos selados por Deus? Nós já recebemos o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele testifica e testemunha, conforme Romanos capítulo 8, versículo 15, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E essas pessoas que possuem este selo, nós estamos envolvidos na propagação do Evangelho, porque essas pessoas seladas aqui, esses 144 mil, que é uma grande multidão exata, que está aqui na terra, que vai fechar, e quando fechar, inaugura, eles vão para a glória celestial, eles precisam receber esse selo através da pregação do Evangelho. Romanos 8 mostra isso para nós. Nós temos cooperado para a pregação do Evangelho, nós temos nos esforçado, de alguma maneira, nós oramos pela nossa vizinhança, nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Os pais evangelizam seus filhos. A melhor coisa que um filho pode ter é um pai e uma mãe que investe na sua vida no Evangelho. Semana atrasada, fizemos um casamento em Anchieta, estava lá com o irmão, e ele falou que a mãe dele, eu achei muito legal aquilo, falei: rapaz, minha mãe era mais ou menos desse jeito também. Mas quando ele andou afastado do Evangelho, a mãe dele ligava para ele, e já ligava para ele assim: fulano, em nome de Jesus, onde você está? Aí já fez a pressão, já não dá para mentir mais, né? Já não tem como mais esconder. Mas que coisa boa ter uma mãe assim. E hoje, envolvido na igreja, ele e a família, envolvidos em ministérios de pregação do Evangelho, restauração de vidas e famílias e tal. Muito legal isso. Meus irmãos, é sério isso, essa questão do selo. O que nós temos investido? De que maneira nós temos nos envolvido para que as pessoas seladas possam conhecer o Evangelho? Mas, enfim, quem vai subsistir diante do julgamento de Deus? Diante do julgamento final. E deixa eu só te falar uma coisa: as pessoas não acreditam muito que haverá um julgamento final. Sabe por quê? É porque no ano 70 depois de Cristo, nós não estávamos lá em Jerusalém, quando Jerusalém foi tomada, quando Jerusalém cai. É porque nós não estávamos no ano 586 a.C., quando novamente Jerusalém é tomada agora, não pelos romanos no ano 70, mas por Nabucodonosor, o rei do Iraque, o rei da Babilônia. Nós não acreditamos no juízo final, porque nós não estávamos em 722 a.C., na queda de Samaria.
Quando os assírios, o atual Irã, invade Israel, o reino do norte, e aí aquilo é um julgamento de Deus. Nós não acreditamos, as pessoas hoje não acreditam que haverá um julgamento final, porque nós não estávamos lá na destruição de Sodoma e Gomorra. As pessoas não acreditam no julgamento final, porque nós não vimos o dilúvio. Mas uma coisa nós podemos saber, a palavra de Deus não mente. E ela diz, já mostrou que já houveram julgamentos, e haverá um final, e desse ninguém vai escapar. Nós precisamos pensar com seriedade nisso. Mas quem vai escapar desse julgamento final? Parece contraditório. Ninguém vai escapar, no sentido de que alguns serão condenados e outros não. Mas quem então não vai ser condenado nesse julgamento final? Basicamente, são duas afirmações a esse respeito. Quem vai subsistir ao julgamento final são aqueles que foram justificados. Do versículo 9 ao versículo 12, no versículo 9 começa dizendo, e depois dessas coisas, essa frase então, gente, introduz um novo quadro. João agora tem uma visão, não mais da terra, não mais dos 144 mil, mas agora de uma grande multidão, que corresponde, lembrem-se, aos 144 mil, que é um número simbólico. João agora vê o céu, João nos vê, João vê a mim, vê a você, se nós temos a Jesus. Ele viu, lá na ilha de Pátimos, por volta do ano 95, 96, depois de Cristo, ele viu toda essa multidão de gente que recebeu a Jesus como Senhor e seu Salvador. E estes salvos estão vestidos aí de roupas brancas. Essa roupa, gente, significa justiça, significa santidade, retidão e alegria. E como essas pessoas receberam essas roupas brancas? A Bíblia diz, gente, que nós nascemos perdidos nos nossos pecados, mortos nos nossos crimes e delitos. Nós nascemos escravos da carne, nós somos filhos do mal por natureza. A Bíblia diz isso em vários lugares. Efésios 2, Romanos 5, Salmo 51, Salmo 53, Salmo 14. Muitos são textos. 1 Reis 8, 46, que demonstram que o ser humano nasce perdido nos seus pecados. Como que Deus, então, traz e coloca essa roupa branca, que significa a justiça, a santidade e a salvação para cada um de nós? O que isso significa? Ora, meus irmãos, a justificação nada mais é uma ação de Deus, através da pregação da palavra do Evangelho, quando pela fé nós reconhecemos que somos pecadores, e arrependidos vamos até o Senhor, e abraçamos a Jesus Cristo, recebemos, aceitamos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus no nosso lugar, e aí nós somos declarados justos no tribunal de Deus. Por isso, aí então, nós somos vestidos com essas roupas brancas, e Deus então passa a olhar para nós como se Ele estivesse olhando para Jesus Cristo. É tão fantástico isso, é tão maravilhoso isso, saber que quando Deus olha para mim, Ele não vê só a mim meramente, mas Ele vê o seu próprio Filho Jesus. Eu estou vestido com as roupas da justiça de Cristo. É exatamente isso, é maravilhoso e mais, de graça, por puro amor, por uma pura decisão dEle. E nós vemos aqui que essa grande multidão vestida de branco, eles têm palmas nas mãos, que na verdade são ramos de palmeiras, que eles tinham nas suas mãos. Isso nos faz lembrar quando Jesus entrou em Jerusalém, lá, e as pessoas receberam a Jesus com palmas nas mãos, e eles cantavam Hosana, Hosana, está lá em João capítulo 12, versículo 13, eles gritavam. A palavra Hosana, por incrível que pareça, não é uma expressão de louvor, não é uma expressão de engrandecimento ao nome de Deus. Hosana é uma expressão aramaica que significa Senhor, socorre-nos, Senhor. É interessante, é lindo nós relembrarmos disso aqui, porque demonstra dependência total de Jesus Cristo. E aqueles que foram justificados, que receberam a salvação em Jesus, eles reconhecem isso todo dia, que eles são totalmente dependentes de Jesus. E o versículo 10 comprova isso, porque eles cantam louvores a Deus, reconhecem que a salvação pertence a Deus. É um presente que Deus dá para nós, que no nosso trabalho é só estendermos a mão vazia da fé e pegarmos essa salvação para nós e vivemos na dependência disso todo dia. É muito bonito, Jonathan Edwards, um avivalista, um pastor norte-americano do século XVIII, aquele que pregou aquele sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele lia o sermão e as pessoas se agarravam nas colunas do templo
pedindo e clamando a Deus para que elas não fossem lançadas no inferno. Mas esse grande homem de Deus, um dos fundadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, esse homem de Deus, já maduro na fé, muitas foram as vezes em que ele dizia que ele começava a pensar na sua pecaminosidade, e diante do grande amor de Deus, ele chorava de reconhecer esse grande amor de Deus e de ver como ele era pecador. E é exatamente assim. As pessoas que são dependentes de Deus, elas não se sentem melhores que ninguém, muito pelo contrário, elas reconhecem a sua pecaminosidade. São pessoas assim, gente, que vão subsistir, que vão permanecer de pé diante do julgamento de Deus, e esses vão ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Nós vamos ouvir esse veredito em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E é interessante notar, gente, que a gratidão gerada pela justificação se encarna em atos para as outras pessoas. Mateus 25 mesmo, de 31 a 46, nós vemos exatamente isso, que quem é justificado, quem é salvo, veste o nu, mata a fome do faminto, visita o preso e o enfermo, mata a sede daquele que tem sede, enfim, cura o doente. A justificação gera exatamente isso, e essa gratidão, que é fruto de sermos salvos, de sermos justificados, faz com que o mundo angelical renda graças ao Senhor. É o que nós vemos aí, gente, dos versículos 11, os versículos 11 e 12, quando aí o mundo de anjos louva ao Senhor. Olha só, Deus então se alegra, não é só quando uma pessoa batiza, não é só quando a pessoa recebe a Jesus Cristo num culto, ou em casa, ou em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O mundo angelical também vibra e se alegra e canta louvores a Deus quando nós praticamos uma ação digna de um verdadeiro filho de Deus, de um servo de Deus, quando nós visitamos um preso, como diz aqui Mateus capítulo 25, o céu se mobiliza. É isso que nós temos que fazer. E às vezes, preste atenção nisso, nós achamos que o céu só se mobiliza quando a gente ora e lê a Bíblia só. Meus irmãos, vida cristã não é só orar e ler a Bíblia, é isso também, depende disso, passa por isso, mas vai além disso, sai disso aí para atitudes práticas no nosso dia a dia. Essas são as pessoas que vão permanecer de pé diante do julgamento de Deus e não vão enfrentar a condenação eterna. E segundo, para a gente encerrar, quem subsistirá ao julgamento final? Segundo lugar, os que perseveraram através de uma vida de arrependimento contínuo. Nós vemos isso dos versículos 13 ao versículo 14. Em todo aquele quadro, gente, preste atenção nisso. Em todo aquele quadro que João está vendo ali, um ancião, que representa a igreja, pergunta para João: estes aí que estão vestidos de branco, quem são? E de onde eles vieram? Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui para só lembrar o seguinte: a igreja, ela está aí para fazer pergunta mesmo. Tem hora que perguntar ofende. Tem hora que a gente não gosta de ser questionado. Mas a igreja está aqui para perguntar mesmo: se você morrer agora, você vai para o céu ou você vai para o inferno? A igreja está aqui para perguntar como nós somos mesmo, o que nós temos feito, como tem sido a nossa vida, como nós tratamos os nossos familiares, como nós lidamos com dinheiro. A igreja está aqui para questionar, para perguntar. O ancião pergunta a João, questiona João, e a resposta de João é tremenda, é maravilhosa, gente. Fechando parênteses, ele diz: Senhor, tu sabes. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ou seja, eu não sei. E ao falar que ele não sabe de onde vinham e quem eram aquelas pessoas, João nos ensina algo preciosamente maravilhoso. Ele mostra para nós acolhimento e aceitação. Porque aquelas pessoas que João vê, das quais nós estávamos, ele nos viu lá, enfatizando e lembrando isso. João mostra que aceita o povo que Deus salva. E aí, não poucas vezes, isso se aplica para nós o seguinte: quem sabe, talvez, que com as nossas críticas, com a maledicência, difamação e calúnia quanto a irmãos, será que nós não estamos demonstrando que nós não concordamos com Deus pelo fato de ter salvado aquela pessoa que eu estou falando mal? Será que eu estou dizendo para Deus que Deus errou de ter salvado aquela pessoa, de ter libertado das trevas e do pecado aquele irmão ou aquela irmã?
Tiago diz lá na sua carta que aquele que fala mal dos irmãos, e além de não amá-los e de não perdoá-los e não aceitá-los, está tentando se colocar no lugar de Deus, e Deus não aceita. Deus não divide a sua glória com ninguém, e ainda bem que é assim. É para a nossa segurança que é exatamente que Deus faz isso. E talvez, sabe, gente, podemos até estar deixando em dúvida quando nós criticamos e falamos mal dos irmãos, não aceitamos a salvação de Deus, a ação de Deus na vida daquela pessoa. Talvez nós estamos deixando em dúvida se nós de fato compreendemos a vida com Deus e a nossa salvação, e que Deus nos livre disso. E olha só, e aí então, nós vemos aqui que a resposta do ancião mostra para nós o que é vida cristã, o que é vida com Deus. Vida cristã, em primeiro lugar, é enfrentamento. Porque diz aí que, quando o ancião responde a João, que essa multidão toda de irmãos, vestidos de branco, eles vieram da grande tribulação. Preste atenção nisso, porque essa questão da grande tribulação também tem dado muita polêmica também. Mas alguns identificam que essa grande tribulação será no período final da perseguição, que virá imediatamente antes, durante e depois da segunda vinda. Sabe, gente, porém, desde o início, a igreja vem enfrentando uma grande tribulação. Quando nós lemos a própria Bíblia, os primeiros cristãos enfrentaram grandes tribulações. Inclusive, Paulo fala, lá em 2 Timóteo 3,12, que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo fala em Romanos capítulo 8, 22 e 23, que nós gememos, ansiando a nova criação, a ressurreição final, enfim, o julgamento final. Nós gememos aguardando a volta de Jesus. Assim, a vida cristã é, de certa forma, um enfrentamento. Lutamos todos os dias. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês, compartilhar uma coisa muito pessoal mesmo. Mas ontem, vindo para cá, voltando do Paraná para cá, gente, Deus me deu um período muito legal de domingo para cá, essa coisa toda. Eu estava muito crente assim, de ontem para hoje, sabe? Eu acho que ontem eu pequei umas 3 vezes só, mas já foi suficiente para me arrebentar, né? Eu já estou mentindo para caramba, mas tudo bem. Mas olha só, gente, o dia foi maravilhoso, estava dando tudo certo. Eu saí de Maringá, Congonhas, Santos Dumont, Vitória. Até Santos Dumont estava tudo certinho, pensa num gentleman. Eu dei um livro de presente. Gente, eu estava lendo o livro, uma senhora me questionou sobre o livro. O livro chama Deus, a Liberdade e o Mal. E ela ficou interessada pelo título, ela é pedagoga, a gente começou a conversar um pouquinho ali, já no final do voo, falei assim: se a senhora não se incomodar, eu posso presentear a senhora. Pai, eu dei com a dó assim, sabe? Mas eu falei: não posso dar com dó não, em nome de Jesus, Senhor. Eles têm que entender que pastor não é todo pastor que está querendo vilipendiar o povo, não. Então está aqui, ó, presente para a senhora. Eu fiquei felizaço comigo, muito feliz. Um pouquinho, eu estava crente ontem, ficou arrasado e tal, mas deu certo. No voo do Santos Dumont, até ali eu tinha pensado que eu não tinha pecado, eu tinha pensado. No Santos Dumont, eu sentei, tinha uma senhora lá na ponta, a cadeira do meio vazia, e aí eu estava sentado aqui, e eu cheguei todo agradável, dei boa tarde, a dona nem olhou na minha cara, falei: nossa, dá licença, ela nem se buliu, como diz o nordestino, nem ligou, que negócio já me fez um pouquinho de mal. Aí, gente, na hora do lanche da Gol, que está um pouquinho pior do que era, né, que agora é só água, aquele snackzinho, aí nós terminamos lá de lanchar e tudo, e ela deixou o copo dela, né, o resto dela, o lixo dela lá no meio assim. Eu pensei: mas eu não vou pegar também, ordinária, nem me deu bola. Pequei. Acabou. Aí acabou, fiquei chateado, falei: rapaz, meu Deus. Aí eu tentei me justificar ainda: Senhor, mas vai que de repente ela queria pegar aquele copinho, né, e ainda limpar. Eu falei: não, isso é desculpa minha. Senhor, me perdoe em nome de Jesus, eu pequei. Eu entendi isso. Grande tribulação, não tem jeito. Não é ou não é? Tem dia que você acorda crente rapidinho, ou se não for rapidinho, até o final do dia, alguma coisa. Não é assim? Para mim isso é uma grande tribulação. Meus irmãos, eu fiquei arrasado, porque eu estava começando a ficar feliz comigo. Estava começando a ficar satisfeito. Gente, um dia sem pecar conscientemente, né? Porque a Bíblia fala no Salmo 19, me perdoa das faltas que me são ocultas. Isso é grande tribulação para nós. Enfrentamento, vida cristã é isso. Quando nós não estamos enfrentando o outro, o sistema, nós nos enfrentamos. E vamos falar a verdade, lembrando de Santo Agostinho, nosso pior inimigo somos nós mesmos. Por isso ele orava: Senhor, livra-me de mim mesmo. Segundo,
A resposta do ancião aqui também mostra para nós que o que é a vida cristã na prática, que é uma vida de constante arrependimento. Porque diz aí que as pessoas que vão subsistir ao julgamento final são os que lavam as suas vestes e as branqueiam no sangue de Jesus. Gente, isso não diz outra coisa senão o arrependimento constante que nós precisamos viver, por causa exatamente também do que eu acabei de contar. E sabe, gente, limpo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Nós temos que entender isso. Vida cristã é insistência com a gente mesmo. É por isso que eu cresci ouvindo esse tipo de pregação, já falei isso aqui algumas vezes, que quando a gente peca uma vez, Deus perdoa, peca duas, Deus perdoa, mas na terceira Deus não perdoa. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas não é bem assim. É claro que isso não é desculpa para a gente continuar querendo viver a vida errada, de jeito nenhum. Mas se Jesus falou para Pedro que nós temos que perdoar 70 vezes 7, e ele cumpre o que ele diz, você acha que ele não é poderoso para cumprir aquilo que ele mesmo ensinou, para fazer, para praticar aquilo que ele mesmo ensinou? Só que muitas pessoas se cansam, muitas pessoas entregam os pontos. E aí, quando entregam os pontos, tem que endurecer a consciência para viver naquele estilo de vida o tempo todo. Porque todos nós temos nossas fraquezas. Cada um tem um tipo de fraqueza. Mas vida cristã é o constante arrependimento na presença de Deus. E é o arrependimento que nos mantém diante do trono de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero concluir. Nos versículos 15 ao versículo 17, descreve para nós aí, então, João mostra, ele vê novamente os céus, e o ancião mostra para João como que vai ser a vida nos céus. No versículo 15 diz aí que no céu vai ser um tempo de serviço. A palavra grega aqui para servem, diz aí, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. A palavra servir aí era uma palavra usada nos cultos, é latreu, de onde vem a palavra idolatria. Era um serviço cultico. Mas ela significava também a obediência integral. Lá no céu, graças a Deus, essa luta com essa dona do lado lá não vai ter mais. Não vai ter mais. Deus quiser, vai ser inteiro o meu coração e o seu coração na obediência a Deus. Uma outra coisa que a gente vê ainda no versículo 15 aí, é que nós estaremos diante do trono de Deus, nós seremos próximos, nós teremos proximidade de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz, chega a dizer que nós o veremos assim como Ele é. João foi privado de ver o Deus Pai na sua plenitude, mas diz 1 João 3,2, que é o mesmo que escreveu o Apocalipse, que nós o veremos como Ele é. Nós teremos proximidade do nosso Deus. Versículo 16 diz que o céu vai ser a ausência total de sofrimento, porque não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter sol ardente, calor, judiando e machucando a gente. E no versículo 17 também, gente, diz que lá no céu nós teremos a plenitude da vida. O versículo 17 diz o seguinte, que pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Lembra daquele diálogo de Jesus com a samaritana que tinha tido 5 maridos? Nada saciava o coração daquela mulher, e Jesus bate um papo com ela sobre a água da vida, ou seja, aquilo que traz inteireza, completude, plenitude de experimentação da vida. E Jesus está dizendo, lá na glória, lá no céu, aqui, esse texto nos mostra que lá nós teremos as fontes da água da vida e não haverá nenhum choro nas nossas vidas. E que Deus nos ajude para que nós creiamos nisso com todo o nosso coração, e para que nós não nos esqueçamos disso. Nós precisamos desse selo, sermos selados pelo Espírito Santo de Deus, porque os únicos que não enfrentarão o juízo condenatório de Deus lá no último dia serão aqueles que passaram pela justificação, que foram salvos, e aqueles que salvos continuam lutando contra si mesmos, arrependendo-se cada dia dos seus pecados, da sua pecaminosidade. Que Deus, de fato, coloque isso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos encerrar, vamos orar, para a gente encerrar, a gente ir embora para casa. Chegou aqui para a gente que amanhã o Edilson faz mais um ano de vida, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida
do Edilson também. Vamos ficar em pé para a gente encerrar, a gente orar ao Senhor. Na semana passada nós oramos por aqueles que estão com projetos novos de trabalho, de estudo, concursos, enfim, tantas coisas. Que tal a gente hoje orar agradecendo a Deus já pelas bênçãos que nós estamos buscando? Antecipando, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu estou desejando isso, mas a Bíblia diz que o Senhor sempre tem o melhor para mim. Eu quero agradecer. Às vezes a gente só pede, não tem problema pedir, é bom pedir, Deus manda pedir, ainda repete, né? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas a Bíblia manda agradecer também, e a gratidão é a atitude da pessoa que prospera. O ingrato, ele traz consigo um espírito de miséria. Toda pessoa ingrata, ela carrega consigo um espírito miserável. E hoje eu gostaria que nós orássemos assim, agradecendo a Deus. Agradecer a Deus até pelas bênçãos que Ele já tem para nós. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos assim, agradecendo a Deus em antecipação daquilo que Ele tem para nós. Antecipando aquilo, quem sabe, que você pediu aqui semana passada, que talvez ainda não chegou, mas nós já vamos agradecer. Deus gosta disso. Deus ama isso. Quando o povo dele agradece, quando nós falamos com Deus, Deus gosta de ouvir. Não é porque Ele é mal resolvido, não, de jeito nenhum. Não é porque Ele tem autoestima baixa, não. Não é porque Deus é sádico e quer ver a gente rastejando, de jeito nenhum. Nunca. Ele nem é solitário. Mas a gratidão é uma maneira de abrir espaço no nosso peito, na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, para a presença do nosso Deus, do maravilhoso Deus, do bom Jesus, do Jesus de Nazaré, do Deus Criador, do Senhor de todo o universo. Que bom que você vê, que bom que você vê. Pai, nessa hora, ó Deus, nós queremos confessar a Ti, e nós queremos Te agradecer pela Tua presença aqui conosco. Nós Te bendizemos porque, ó Deus, o Senhor nos escolheu, nos amou, planejou toda a nossa salvação, e a fez se tornar real para nós hoje, 2000 anos após a primeira vinda de Jesus. E é isso, ó Deus, que tem nos preparado para a segunda vinda de Jesus. Se alguém aqui nessa noite, ó Jesus amado, que ainda não Te recebeu, ou que anda tendo muitas dificuldades, ó Deus, para se manter no caminho, para servir ao Senhor, aqueles que têm perdido, ó Deus, para pecados, sejam eles quais forem, nós pedimos que o Senhor renove a esperança, ó Deus, em nome de Jesus, e renove a força para que diariamente nós nos arrependamos e possamos tomar posse de Ti, da Tua salvação, da Tua pessoa dia a dia, fortalecendo-nos e preparando-nos, ó Deus, para aquele grandioso dia que nos aguarda. Toma conta de cada um aqui, ó Deus, que o grande dia do Senhor não pegue ninguém, nenhum dos que aqui estão, de surpresa. Que não haja entre nós aqui, ó Deus, aquelas pessoas que no dia final vão pedir para que os montes caiam sobre si, porque não tem onde esconder, o terror, o desespero da perdição e da condenação chegou. Não permita que ninguém aqui passe por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas agora também, ó Deus, nós trazemos a Ti as nossas necessidades, mas na forma de gratidão. Agradecendo ao Senhor já pelas bênçãos que nós estamos aqui pleiteando diante do Senhor. E queremos confessar a Ti, ó Deus, que se essas bênçãos estão sendo mal interpretadas ou serão mal interpretadas, ó Deus, nós já estamos agradecendo para que elas não nos dominem. Para que essas bênçãos buscadas aqui, quem sabe na área profissional, um emprego novo, familiar, relacional, saúde física, ó Deus, projetos novos, causas na justiça, que precisam ser desembaraçadas, ó Deus, que nada disso venha se tornar maior do que o Senhor nas nossas vidas. Pai, nós queremos agradecer pela beleza do Senhor nas nossas vidas, pela bondade, pela provisão do Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor porque ninguém aqui, ó Deus, está nu, ninguém aqui está com fome, e se porventura houver, ó Deus, alguém aqui passando algum tipo de privação, ó Deus, que na gratidão ao Senhor, os celeiros possam ser cheios, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te dar graças por esse dia. A Bíblia diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, e nós estamos vivos. A Bíblia diz que mais vale, ó Deus, mais tem esperança para quem está entre os vivos do que para aqueles que já morreram, ó Deus, e nós estamos vivos. E nós esperamos que o Senhor tem grandes coisas, porque o melhor do Senhor, de fato,
está vindo ao nosso encontro e o Senhor está nos preparando para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós já te agradecemos antecipadamente as bênçãos grandiosas e abundantes que o Senhor está reservando para cada um de nós a partir de hoje, em nome de Jesus. Toma conta de cada um aqui, ó Deus. Toma conta de cada um nas suas necessidades, nas suas lutas, seus temores, seus medos, na solidão. Quando nós apagamos a luz e deitamos a cabeça no nosso travesseiro. Ó Pai, toma conta de cada um de nós e fala conosco, ó Deus, e liberta-nos para a vida livre que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E agora, irmãos amados, queridos, preciosos, selados do Senhor, ide em paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, e com o consolo, e com a força, a direção, a companhia e também o desafio do Espírito Santo de Deus. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo me acompanhe, te acompanhe em todos os lugares, até o grande dia do julgamento final, em que estaremos de pé e receberemos a coroa da glória, a coroa da vida para toda a eternidade. Essa é a nossa oração, gratos em nome de Jesus. Amém e amém.